Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Conversas com Alma. Hoje vamos falar sobre os erros. Eu sou Margarida Cardoso e estás a ouvir Conversas com Alma, um podcast que fala de alma para alma. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. O que é o erro? Uma simples palavra que carrega consigo uma carga emocional complexa. Desde os primórdios da nossa existência, o erro tem sido um companheiro constante na caminhada humana. No entanto, apesar da sua omnipresença, o erro permanece um fenómeno elusivo, muitas vezes encarado com terror e com temor, vergonha e até mesmo evitado a todo custo. A sociedade moderna, na sua procura incessante pela perfeição e excelência, frequentemente glorifica o sucesso e estigmatiza o fracasso. Desde tenra idade, somos condicionados a temer o erro, a evitá-lo a todo custo, como se fosse uma marca de incompetência. Frases como "só erra quem não sabe" ou "não se pode cometer erros" permeiam a nossa cultura, reforçando a ideia de que o erro é algo a ser evitado a todo custo. No entanto, esta aversão ao erro pode ser prejudicial. O erro é inerentemente humano. É através do erro que aprendemos, crescemos e evoluímos. É o combustível do progresso e da inovação. Sem o erro, não haveria avanço científico, artístico ou tecnológico. É através das falhas e tropeços que descobrimos novos caminhos, novas soluções e novas perspectivas. Este podcast é patrocinado pelo Espaço da Alma. Este espaço está localizado no Porto, na Avenida da Boa Vista, e estamos lá, à tua espera. Temos para te oferecer terapias, consultas, cursos e workshops que são preparados com alma. O canal Portugal Místico está também connosco a patrocinar este podcast e, como eu, tu também podes ter o teu podcast. Basta entrar em contacto com o canal Portugal Místico. O erro não é apenas um fenómeno individual. É moldado e influenciado pelo contexto cultural e psicológico em que estamos inseridos. Ao longo da história, diferentes culturas e sociedades desenvolveram visões distintas sobre o erro, cada uma com as suas próprias nuances e implicações. Em algumas culturas orientais, como a japonesa, o erro é muitas vezes visto como uma oportunidade para aprender e melhorar, enquanto nas culturas ocidentais pode ser associado à vergonha e ao fracasso. A nossa relação com o erro muitas vezes começa na infância, moldada pelas atitudes dos nossos pais, professores e cuidadores. A educação e a família desempenham um papel fundamental na formação da nossa mentalidade em relação ao erro. Desde tenra idade, somos frequentemente condicionados a temer o fracasso e a falha. Nas escolas, por exemplo, muitas vezes somos ensinados que errar é sinónimo de incompetência ou falta de habilidade. Os sistemas de avaliação, baseados em notas e pontuações, podem reforçar esta mentalidade, onde o sucesso é medido apenas pelo número de certos e o fracasso é visto como algo a ser evitado a todo custo. Além disso, na sociedade em geral, há uma tendência para glorificar o sucesso instantâneo e desconsiderar o processo de tentativa e erro, que muitas vezes acompanha a realização de metas e objetivos. Para cultivar uma cultura que promove a resiliência e o crescimento, é fundamental redefinir a nossa relação com o erro e a falha. Em vez de demonizar o erro, podemos reconhecê-lo como uma parte natural do processo de aprendizagem e crescimento. Isto envolve mudar a narrativa à volta do erro, realçar a sua importância como uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento pessoal.
Encorajar uma mentalidade de crescimento onde as pessoas acreditam que as suas habilidades e talentos podem ser desenvolvidas através do esforço e da prática. Isto ajuda a desafiar a ideia de que o talento é inato e destaca a importância da perseverança e da resiliência diante dos desafios. Promover uma cultura onde as pessoas se sintam seguras para experimentar, correr riscos e cometer erros. Isto envolve criar um ambiente onde a criatividade e a inovação são valorizadas e onde os erros são vistos como oportunidades de aprendizagem e crescimento. Fornecer suporte e orientação às pessoas quando cometem erros, em vez de criticá-las ou puni-las. Isso pode incluir fornecer feedback construtivo, ajudar a identificar onde cometeram os erros e fornecer orientação sobre como podem melhorar no futuro. Além da influência da família e da educação, o contexto social mais amplo também desempenha um papel importante nas nossas percepções sobre o erro. Lidar com a ansiedade, o stress e a autoestima, influenciada pelo erro, pode ser desafiador, pois estas emoções podem entrelaçar-se e reforçar-se mutuamente. O medo do erro muitas vezes desencadeia ansiedade, especialmente quando nos encontramos diante de situações onde o risco de falha é percebido como alto. Esta ansiedade pode-se manifestar de várias maneiras, incluindo tensão muscular, inquietação, dificuldade para dormir e até mesmo ataque de pânico. Quando cometemos um erro, podemos ficar presos num ciclo de preocupação constante sobre o que poderia dar errado, o que pode afetar negativamente a nossa saúde mental e bem-estar emocional. O medo do erro também pode levar-nos ao stress, especialmente em ambientes onde o desempenho é valorizado e medidas objetivas de sucesso são aplicadas. Sentir-se constantemente sob pressão para evitar os erros pode levar a um estado de stress crónico que pode ter consequências prejudiciais para a saúde física e mental. O stress relacionado com o medo do erro pode se manifestar como fadiga, irritabilidade, falta de concentração e até mesmo exaustão emocional. Quando os nossos medos em relação ao erro se realizam e cometemos um erro, a nossa autoestima pode ser severamente afetada. Podemos nos criticar de forma implacável, assumindo o erro como uma prova da nossa inadequação e incompetência. Esta autocrítica excessiva pode minar a nossa autoconfiança e autoestima, levando a sentimentos de falta de esperança, vergonha e baixa autovalorização. Em vez de ver o erro como uma oportunidade de aprendizagem, podemos sentir-nos desencorajados e desmoralizados, o que pode prejudicar ainda mais a nossa capacidade de lidar com o stress e a ansiedade do futuro. O medo do erro e as emoções negativas associadas a eles podem ter efeitos em cascata na nossa saúde mental, contribuindo para condições como ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, depressão e baixa autoestima. Estas condições podem ter um impacto significativo na nossa qualidade de vida, dificultando a nossa capacidade de funcionar no dia a dia, manter relacionamentos saudáveis e alcançar os nossos objetivos pessoais e profissionais. O erro é muito mais do que apenas um equívoco ou um deslize momentâneo. É um componente intrínseco e essencial no processo de aprendizagem e crescimento humano. O erro não é simplesmente uma falha superficial, é um reflexo da complexidade inerente à nossa experiência humana. Ao reconhecer a profundidade e amplitude do erro, podemos começar a apreciar a sua riqueza como uma fonte de insight e descoberta. Contrariamente à crença popular, o erro não é um obstáculo de aprendizagem. É sim um catalisador essencial para ela. Os erros desafiam-nos a repensar as nossas abordagens e perspectivas, forçando-nos a sair da nossa zona de conforto e a experimentar novas maneiras de pensar e agir. Ao abraçar o erro como uma oportunidade de aprendizagem, podemos transformar cada deslize numa lição valiosa que nos impulsiona para a frente. Para que o erro seja verdadeiramente eficaz como ferramenta de aprendizagem, é crucial que saibamos como processá-lo de maneira construtiva. É necessário refletir e fazer uma autoavaliação após cometer um erro, assim como a necessidade de receber feedback honesto e construtivo dos outros. Ao cultivar uma cultura de aprendizagem contínua e partilha de informações, podemos maximizar o potencial de crescimento que o erro oferece.
O erro também desempenha um papel fundamental no avanço da sociedade como um todo. Muitas inovações e descobertas surgiram a partir de erros aparentes, desde a descoberta de novos medicamentos até avanços na tecnologia. Ao reconhecer o potencial transformador do erro, podemos abraçar a sua capacidade de catalisar a mudança e o progresso. A resiliência, a capacidade de se recuperar da adversidade e desafios, desempenham um papel crucial no nosso caminho pessoal e profissional. Um erro pode ser um teste para a nossa resiliência, mas também pode fortalecê-la e tornar-nos mais capazes de enfrentar futuros desafios. Quando cometemos um erro, é natural que sentirmos um desânimo e desencorajados. O fracasso pode abalar a nossa confiança e nos fazer questionar as nossas habilidades e capacidades. O erro pode ser um teste à nossa resiliência, desafiando-nos a superar a adversidade e continuar a avançar, mesmo quando enfrentamos obstáculos aparentemente intransponíveis. Ao enfrentar o fracasso de frente e aprender com os nossos erros, desenvolvemos as habilidades de adaptação que nos tornam mais capazes de lidar com os desafios futuros. Muitas vezes é o medo do fracasso que nos impede de assumir riscos e perseguir os nossos objetivos mais audaciosos. Ao mudar a nossa perspectiva sobre o erro e entender que cada fracasso nos aproxima mais do sucesso, podemos nos libertar das amarras, do medo e abraçar oportunidades de crescimento e desenvolvimento. A relação entre o erro e a criatividade é complexa e fascinante. O erro pode ser uma fonte de inspiração e inovação, impulsionando a criatividade nas diversas áreas da vida. Na criatividade, o erro muitas vezes é uma parte inevitável do processo. Artistas, escritores e músicos muitas vezes experimentam com novas ideias e técnicas, sabendo que alguns dos seus esforços resultarão em falhas. Ao encorajar a experimentação e a exploração, podemos libertar o nosso potencial criativo e encontrar novas formas de autoexpressão. Aceitar o erro como uma parte inevitável e valiosa do caminho humano é essencial para promover o crescimento e o desenvolvimento pessoal. A busca pela perfeição é uma armadilha que muitas vezes nos impede de assumir riscos e aceitar novas oportunidades. A noção de perfeição total é ilusória e inatingível e devemos libertar-nos desta expectativa irrealista. Ao reconhecer e aceitar a nossa humanidade imperfeita, podemos começar a abraçar o erro como uma parte natural do nosso crescimento. No processo de lidar com o erro, é crucial praticar a autocompaixão e o perdão de nós próprios. Ao cultivar a autocompaixão, podemos superar ciclos de autocrítica e autocondenação que muitas vezes acompanham o fracasso. Em vez disso, permite-nos aprender a crescer com os nossos erros. É essencial lembrar-nos da importância de abraçar a humanidade do erro em todas as suas forças, formas e nuances. O erro, longe de ser um obstáculo ou um sinal de fracasso, é uma parte essencial e inevitável da experiência humana. É através do erro que aprendemos, crescemos e nos tornamos mais resilientes, criativos e compassivos. O erro não é apenas uma fonte de desafio e dificuldade, mas também uma fonte rica de inspiração, inovação e crescimento pessoal. Ao abraçarmos a humanidade do erro, podemos mudar a nossa perspectiva e transformá-lo de um fardo para uma oportunidade. Devemos aprender a aceitar as nossas falhas com compaixão e gentileza, reconhecendo que o erro é uma parte inevitável e valiosa do processo de aprendizagem e crescimento. Podemos cultivar uma mentalidade de crescimento que nos capacite a ver o erro como uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento, em vez de um sinal de fracasso. À medida que seguimos em frente a nossa jornada individual, possamos sempre lembrar que o erro é humano. Isto foi mais um episódio de Conversas com a Alma. Aproveita para ouvir e conversar com a tua alma e aceita o convite dela para serem felizes. Se quiserem entrar em contacto comigo, podes me encontrar no Facebook, na página Espaço da Alma de Terapias Holísticas ou na página Canal Portugal Místico. Já agora, aproveita para visitar o Boletim Oracular Conversas com Tarot no site www.portugalmístico.com/boletim. Se gostaste deste podcast, não te esqueças de partilhar,
fazeres comentários e, acima de tudo, dar-me feedback. Porque é assim que as almas se falam. De resto, é com alma que eu desejo que sejam felizes. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Foi feito para ti.